maior pregador do século XX, Dr. David Martyn Lloyd-Jones, maior pregador do século XX. E o tema do livro, o título do livro é Pregação e Pregadores. É um livro muito conhecido e eu estou lendo esse livro e tem sido uma bênção. E nesse livro, com o título Pregação e Pregadores, ele fala qual é a missão de um pastor. Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a missão de uma igreja? Qual é a minha responsabilidade diante de Deus por estar diante de vocês falando? A minha primeira missão como pastor é pregar a palavra. Eu não estou aqui no altar para dar uma palestra. Eu não estou aqui no altar para poder tirar gargalhadas de vocês. Não que o cristão não tenha uma vida alegre. Eu estou aqui hoje, eu subo a este altar para pregar a palavra que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, a palavra que tem o poder de converter o coração dos pecadores, porque eu estou lidando com o tempo e com a eternidade. Eu estou falando com pessoas que têm almas, e essas almas são eternas, e essas almas um dia passarão pelo juízo de Deus. Então, queridos, com muito zelo, eu quero no dia de hoje que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. E ainda lendo este livro, ele dizia que além de eu estar aqui para pregar a palavra, além de falar em palavras, eu preciso me entregar de corpo e de alma para persuadi-los por meio da pregação do Evangelho a crerem em Jesus Cristo. Se alguém perguntar, pastor, por que está com o microfone no pedestal? É para que eu possa utilizar as minhas mãos também. Amém? Vamos lá? Evangelho de João, aos que nos ouvem, o tema da minha pregação hoje é o novo nascimento. João capítulo 3 e versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Levante a sua Bíblia ou a sua mão e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Queridos, podem se assentar com a sua Bíblia aberta neste livro. E conforme eu for pregando, eu vou pedindo para você abrirem alguns versículos da Bíblia Sagrada. Essa passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 3, eu já preguei ela algumas dezenas de vezes, e eu não me canso de pregá-la, porque toda vez que eu vou estudar essa palavra, o Espírito Santo, ele fala ao meu coração de uma forma diferente. E hoje eu estava ali no escritório e eu pedi ao Espírito Santo para que iluminasse a minha mente, e quando eu abrisse a minha boca, não fosse mais eu falando, mas o Espírito de Deus falando através da minha vida. João, ele relata a cena, e João começa dizendo: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Irmãos, esse homem não era qualquer homem. Esse homem
não era apenas um morador de Jerusalém. Esse homem não era apenas um frequentador do templo de Jerusalém. Esse homem, João fez questão de deixar claro, era um príncipe, era um líder, era uma grande autoridade em Israel. E a Bíblia também diz que ele era fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de pessoas, um grupo de homens que vivia inteiramente para Deus. Eles acordavam e eles iam dormir pensando na palavra de Deus. Eles passavam o dia inteiro dentro do templo, lendo os livros de Moisés, que é o Pentateuco, lendo os profetas, lendo a lei de Moisés, e a vida deles era totalmente dedicada a conhecer a palavra de Deus, a conhecer a lei de Deus. Então esse homem, ele era um grande intelectual da sua época, ele era um grande erudito, ele era um homem da alta sociedade, ele era líder dos judeus. Quando o apóstolo Paulo, ele foi dar testemunho a respeito da vida dele, ele escreveu em Filipenses, e você pode abrir, capítulo 3, e versículo de número 5, Paulo, ele também vai citar esse grupo do qual Nicodemos fazia parte. Quer ver? Os fariseus. Filipenses, capítulo de número 3, e versículo de número 5. Filipenses está logo depois do livro de Efésios. Paulo, ele era judeu, ele era um homem zeloso pela lei de Deus. Ele era tão zeloso que ele chegava a perseguir a igreja de Jesus Cristo, porque ele tinha um zelo, que posteriormente ele escrevendo sobre este zelo, ele diz que é um zelo sem sabedoria. Ele fala assim, ó: os judeus têm zelo de Deus, mas não com sabedoria. Mas ele era um homem zeloso, segundo aquela facção religiosa, segundo aquele grupo religioso. E olha o que Paulo diz, ele diz assim, ó: circuncidado ao 8º dia. Paulo era judeu, era circuncidado. O que é a circuncisão? É um corte na região íntima do homem. Isso é a circuncisão, e eu não irei além disso. Então ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das mais importantes. Aí Paulo diz assim, ó: hebreu de hebreus. Paulo estava dizendo: eu não sou apenas um hebreu, eu sou alguém totalmente dedicado às coisas de Deus. Aí ele diz assim, ó: segundo a lei fui fariseu. Veja que o apóstolo João, no versículo 1, ele começa dizendo: havia entre os fariseus. Então Nicodemos, ele era do mesmo grupo do apóstolo Paulo antes de conhecer a Cristo. Ele era fariseu, ele era alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento. Ele, além de todas essas virtudes, ele ocupava uma posição de liderança diante dos judeus. Só que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Ele tinha todas essas qualidades. Ele era religioso, ele era fariseu, ele era príncipe dos judeus, ele ocupava um assento no Sinédrio, que era como se fosse a suprema corte dos judeus. Só que ele não era salvo, ele não
conhecia a Deus, ele não conhecia a Cristo. Então João continua, vamos lá novamente a leitura, veja só. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Queridos, imagina só, uma calada de noite. Agora esse homem, que fazia parte do grupo que eram inimigos de Jesus, os fariseus eram inimigos de Jesus. Foi os fariseus que mandaram matar Jesus, e ele fazia parte desse grupo. Só que imagina aí uma calada de noite, esse homem, ele resolve ir até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele diz assim, ó: Rabi, sabemos que tu és mestre e que tu vens da parte de Deus. Aí ele diz assim, ó: porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele acaba de reconhecer que Jesus era de Deus, porque a conclusão que ele chegou foi a seguinte: o paralítico não pode levantar se não for por uma intervenção divina. O cego não pode voltar a enxergar se não for por um milagre divino. E Jesus fazia tudo isso. Jesus curava cegos, Jesus ressuscitava os mortos, Jesus purificava os leprosos, Jesus operava milagres e maravilhas. E esse homem, ele ouvia falar desses milagres. Talvez ele chegou a ver alguns milagres, porque a Bíblia diz que ele se torna um seguidor de Jesus posteriormente. Só que quando ele vai até Jesus, irmãos, ele reconhece tudo isso. Aí Jesus poderia olhar para ele e dizer assim: eu vejo que tu já é cristão, porque tu crê em Deus e tu reconhece que o que eu faço vem de Deus. Só que Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, lê aí comigo, por favor, versículo de número 3, olha o que diz. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Queridos irmãos, o cristianismo é a única religião que diz que o homem, para viver, primeiro tem que morrer. Nenhuma religião ensina que para ser salvo precisa nascer de novo. Nicodemos, ele olha para Jesus e ele diz assim, ó: como pode um homem sendo velho voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Só que Jesus, irmãos, não estava se referindo ao nascimento natural. Jesus não estava se referindo ao nascimento biológico. Jesus estava se referindo ao nascimento espiritual. Quem lembra? Domingo eu preguei o que é pecado, e eu expliquei: o pecado é o coração que desobedece a Deus de forma voluntária, ou o coração inclinado a desobedecer a Deus. E eu também falei
que no Salmos 51 e no versículo 5, o salmista Davi escreveu: em pecado eu fui concebido. Então quando Jesus, ele diz assim, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo, todo ser humano nasceu em pecado, e todo ser humano precisa morrer para o pecado e nascer para Deus. É por isso que Jesus fala, aquele que quer ver o reino de Deus, precisa nascer de novo, precisa morrer. Veja o que Paulo diz, e se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, Filipenses capítulo 1 e versículo de número 21, Filipenses novamente, livro de Filipenses capítulo 1 e versículo de número 21, olha o que Paulo diz: porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo estava dizendo, a minha vida, ela é nova, agora, essa vida que eu vivo, é para Cristo. Aquele Paulo do passado, já morreu. Aquele Paulo religioso, já morreu. Aquele Paulo que tentava ganhar a salvação pelas suas obras, já morreu. Agora, esse novo Paulo, ele diz assim, porque para mim, ou seja, para esse novo homem, o viver é Cristo. E ele vai mais a fundo no livro de Gálatas, capítulo 2 e versículo de número 20. Ele vai um pouco mais a fundo. Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Agora ele é mais direto na sua forma de falar, e ele diz assim, já estou crucificado com Cristo, ou seja, já estou morto. O velho homem já morreu, a velha criatura já morreu, já estou crucificado, e crucificado com Cristo. Aí ele diz assim, é vivo, não mais eu. Veja só, é vivo, o que? Não mais. Primeiro ele fala que estava morto, e depois ele diz que estava vivo. O que Paulo estava querendo dizer é o que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, ou seja, para nascer de novo, tem que morrer primeiro. E Paulo diz, já estou crucificado. Com quem? Com Cristo. Vivo, não mais eu, ou seja, não mais o velho homem, com as velhas paixões, com os velhos desejos, com os velhos hábitos. Vivo, não mais eu. Em outras palavras, agora essa vida já não é mais minha, essa vida é de Cristo. E é isso que você precisa entender, que o cristão, ele morre para si mesmo, para viver para Deus. E isso acontece de forma sobrenatural, e eu vou explicar conforme a pregação. Aí ele diz assim, e a vida que agora vivo na carne, ou seja, eu não morri no sentido literal, eu morri no sentido espiritual para o pecado. Porque ele diz, e a vida que agora vivo na carne, em outras palavras, o meu corpo ainda está vivo, o meu corpo ainda não morreu. Foi o velho homem. O que morreu foi o desejo pelo pecado. O que morreu foi o desejo de pecar, a vontade de pecar voluntariamente. O que morreu foi o amor pelo pecado. Isso morreu. Agora, a vida que vivo na carne, ou seja, eu estou vivo ainda. Aí ele diz assim,
vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, enquanto eu vivo neste corpo, a minha vida é para a glória do Senhor Jesus. A minha vida é para a glória de Deus. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Aí ele diz assim, ó, o qual me amou. Queridos irmãos, precisamos entender que Deus nos amou. Deus nos amou a ponto de entregar o seu único filho por amor à nossa alma e ao nosso destino eterno. Paulo acaba de dizer, aquele que me amou. E como é que esse amor foi revelado? Quando Cristo se entregou na cruz no meu lugar. Quando Cristo se entregou na cruz no seu lugar. Ah, pastor, mas eu pensei que o amor de Deus é revelado em mim quando eu ganhasse um carro novo. Ah, mas eu pensei que o amor de Deus só é revelado quando as coisas estiverem dando tudo certo. Não! O amor de Deus foi revelado quando Ele se entregou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É por isso que Paulo, ele diz assim, ó, veja só, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o amor de Deus que foi revelado através de nós. Então, quando Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está esclarecendo, ainda que sem saber, o que Jesus falou para Nicodemos. Porque quando Jesus fala a Nicodemos, veja qual foi a resposta. Versículo 4 de João, capítulo 3. Veja só. Versículo de número 4. Veja a resposta de Nicodemos. Diz assim, ó: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Aí ele diz assim, ó, veja só: porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Sabemos que isso não é possível. Jesus não estava se referindo ao nascimento natural. Jesus estava se referindo ao nascimento espiritual. Nicodemos, ele fingiu que não entendeu, porque ele era um homem inteligente. Ele fingiu que não entendia o que Jesus estava querendo dizer. Mas agora Jesus olha para ele e diz assim, ó, veja só. Jesus respondeu: na verdade eu te digo. Jesus vai mais a fundo. Ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando da vida após a morte. Jesus está falando que a vida, ela não é só aqui e agora. Jesus está dizendo que tem um lugar, e esse lugar é o seu reino, e esse lugar é para aqueles que nasceram de novo. Agora, Jesus, ele diz assim, ó: aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Veja só o que o profeta Ezequiel, ele escreve. Você que tem sua Bíblia, Ezequiel capítulo 36. Hoje nós estamos folheando bastante a palavra de Deus. Ezequiel capítulo de número 36 e versículo de número 25. O profeta Ezequiel, ele vai falar sobre a água e também sobre o Espírito. Versículo 25. Veja só. Primeiro, Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água, diga comigo, água, da água. Aí depois ele diz: aquele que não nascer do Espírito
Estou pegando habilidade aqui. Aí, veja só. O profeta Ezequiel diz assim, ó: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Jesus falou: aquele que não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. A água, ela tem o poder de limpar. Digamos que tem um homem, e esse homem está todo sujo, dos pés à cabeça. Você tem um banquete preparado para ele na sua mesa. Digamos que esse homem é um parente seu, e ele estava trabalhando no esgoto, e você preparou uma mesa para ele tomar café, você preparou uma roupa limpa para ele vestir, e digamos que esse homem, ele acaba de bater na sua porta. A sua primeira atitude, é o que eu faria, seria olhar para ele e falar assim: olha, a mesa está preparada, a roupa já está preparada, mas primeiro, entre no banheiro e tome um banho, se lave desta sujeira, tá cheirando mal, você estava no esgoto, você estava no lamaçal. Quando uma alma, ela entra dentro da igreja, antes dessa alma sentar na mesa do banquete, antes dessa alma ter comunhão com os irmãos, primeiro essa alma precisa de um banho para limpar a sua sujeira. Alguém que está sem Cristo está sujo pelo pecado. Então, quando essa alma entrar naquela porta, ele não vai sentar na mesa, ele não vai botar uma roupa limpa, ele vai primeiro ser lavado. Jesus falou: e o sangue de Jesus, o seu filho João escreveu, nos purifica de todo pecado. Então, a água que Jesus falou, que o profeta Ezequiel falou, na verdade é o sangue de Jesus. Antes de Jesus fazer com que alguém sente na mesa da comunhão, primeiro ele vai purificar essa pessoa, primeiro ele vai lavar essa pessoa, antes de colocar uma nova vestimenta. Porque veja só, não adianta colocar roupa limpa em um corpo que está sujo, não adianta querer enfeitar por fora se por dentro está poluído. Não adianta, querido irmão, a pessoa chegar aqui e eu querer, como pastor, colocar uma roupa limpa nela, se o corpo dela ou dele está sujo. Primeiro eu preciso anunciar a palavra, que é a água da vida, e essa palavra, ela vai purificar o coração dessa pessoa. Essa palavra vai levar o coração dessa pessoa ao arrependimento. Essa palavra vai converter o coração dessa pessoa. Essa palavra vai lavar essa pessoa. É isso que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos. Nicodemos, você está colocando remendo novo em veste velha, roupa limpa em corpo sujo, vinho novo em odres velhos. Não adianta querer tratar o exterior para depois tratar o interior. A minha missão como pregador do evangelho não é tratar o exterior, é tratar o interior. Diz respeito à sua alma, diz respeito ao seu homem interior, diz respeito ao que você é na essência. Ezequiel falou, veja só, versículo de número 25: então espalharei água sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Primeiro, irmão, Jesus, ele vai nos lavar, Jesus vai nos purificar. Ele não vai tratar o exterior. Ah, pastor, eu cheguei aqui com um problema tal. Não, o
primeiro problema é a sua relação entre você e Ele. É a primeira questão a ser resolvida. Como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você nasceu de novo? Você já morreu para o mundo e nasceu para Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Será que você não colocou roupa limpa em um corpo que ainda não foi lavado? Você vai até um cemitério, eu já fiz dezenas de velórios, e você vê o corpo maquiado, você vê uma roupa limpa, você vê até a unha feita se a mulher, mas em 5 dias, aqueles dedos já estarão apodrecidos, aquele corpo já vai começar a cheirar mal. Não adianta eu querer tratar daquele corpo, aquele corpo já está morto. Não adianta eu enfeitar aquele corpo, porque ele já está morto. A Bíblia diz que uma alma sem Cristo, ela está morta em pecados e delitos. Não adianta eu querer fazer a unha, não adianta eu querer colocar uma roupa bonita, não adianta, quem entende a figura de linguagem, levante as mãos. Não adianta eu querer passar uma maquiagem. Primeiro, querido irmão, você tem que nascer de novo, é o que a Bíblia diz. E eu pergunto para você, como pregador da palavra, você já nasceu de novo? Você tem certeza da sua salvação? Jesus falou também, Nicodemos, aquele que não nasce da água e também do Espírito. Veja só o que diz o versículo 26 do livro de Ezequiel, capítulo 36. Diz assim, ó: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Jesus diz: Nicodemos, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água é a limpeza, Espírito é um novo coração. É quando Deus tira aquele coração que antes odiava a Deus e agora ama a Deus. Deus tira aquele coração que antes odiava as coisas de Deus, agora ama as coisas de Deus. Deus tira aquele coração que antes não tinha desejo pelas coisas de Deus e agora deseja as coisas de Deus. O profeta Ezequiel falou: e vos darei um espírito novo. Aí ele vai mais fundo e ele diz assim, ó: tirarei o coração de pedra, um coração que não está rendido e não é quebrantado diante de Deus. Aí ele diz assim, ó: tiro o de pedra e coloco um de carne, um coração que agora é sensível à voz de Deus. Queridos irmãos, qual é a maior prova que Cristo habita em mim? Que aquilo que antes eu amava, agora eu odeio, e aquilo que eu antes odiava, agora eu amo. Antes, eu já falei isso domingo, eu não suportava as coisas de Deus. O meu ser interior odiava as coisas de Deus, porque eu nasci em pecado. Em pecado me gerou a minha mãe, e o meu coração era um coração de pedra. Quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, aquele coração de pedra, ele foi arrancado pelo próprio Deus, e Deus colocou em mim um espírito novo. Que espírito novo é esse? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele passa a habitar na vida do cristão, e pode se cumprir o que Paulo disse em Filipenses capítulo 1 versículo 21: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que a minha vida, ela já não é mais guiada pela minha natureza, é a partir do momento, você já viu uma pessoa viciada? Essa pessoa, ela diz assim, ó: eu prometo que é a última vez que eu bebo, semana que vem tá torto de cachaça. Uma pessoa drogada,
Eu prometo que foi a última vez que eu usei droga. Uma semana depois, está drogado. Por quê? Porque ele não controla a sua vontade. Alguém que nasceu de novo, ele tem a sua vontade natural, a vontade do homem natural, que é pecaminoso, controlado pelo Espírito Santo. A ponto de, como eu vi uma entrevista, uma mãe que era cristã olhar para o homem que tinha assassinado seu filho e dizer para ele: eu te perdoo. Não é porque ela é boa em si mesma, é porque ela já não tem mais um coração de pedra. O que tem dentro dela agora é um coração de carne, um novo coração. E agora o Espírito Santo habita dentro dela. Era isso que Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu encerro essa pregação e darei continuidade a ela na próxima quarta-feira. A maior prova de que você verdadeiramente é um cristão é se hoje você está lutando contra o pecado. Quer ter uma prova de que você nasceu de novo e que você não é meramente um religioso que vai na igreja, que participa da... Não, mas que você é um cristão, é se você está lutando contra o pecado. Eu odeio o pecado e eu amo a Deus. Eu odeio a iniquidade. Você já viu que uma pessoa que está em pecado se sente suja? Uma vez eu conversei com uma mulher, e essa mulher tinha traído o esposo dela com um pastor, inclusive. E ela falou assim: eu me sinto suja. Ela pode ir no banheiro, ela pode ficar 2 horas debaixo da água com um esfregão de aço, se esfregando. Quando ela sair de lá, ela vai se sentir suja da mesma forma, porque não é uma sujeira na carne, é uma sujeira espiritual. Um pecado que não foi confessado de coração, não houve um arrependimento verdadeiro, e ela, assim como tantos outros, acabam carregando esse fardo. Por isso que Jesus fala assim: ó, tomai o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aquele fardo do pecado. Eu estou sujo, eu estou suja, eu me sinto sujo. Quando a água, ela limpa, e o Espírito, ele entra, aquela sujeira também é arrancada.